Queridos amigos, meu nome é Nazareno Feitosa e estou aqui para parabenizar todos vocês, porque está no ar a Web TV Chico Xavier. Enfim, é uma grande notícia saber que temos companheiros dedicados aí de Campina Grande. Mandar um grande abraço ao nosso querido Ivan Farias e parabenizar por essa iniciativa tão nobre. Porque se a gente divulgasse mais a doutrina espírita, será que nós não teríamos um mundo melhor? Com menos suicídios, menos crimes, menos abortos, menos corrupção. Será que os corruptos, os que se deixam corromper, fariam da mesma maneira tudo o que fazem, se soubessem que a vida prossegue e que responderão pelos seus atos? Quantas mãezinhas sofrendo porque um filhinho retornou ao mundo espiritual? Quantos médiuns com a mediunidade torturada? Quantas pessoas padecendo obsessões graves que poderiam obter auxílio também na doutrina espírita? E, sobretudo, a questão dos suicídios que nós poderíamos evitar. Então, parabéns a todos vocês, aos amigos aí de Campina Grande, que essa TV Chico Xavier seja um grande sucesso, porque a vida deste homem é extraordinária. Falar de Chico em uma palestra é impossível. Nós precisamos realmente de uma rádio, de uma TV, falando 24 horas, todos 7 dias por semana, para poder cobrir um pouco dos muitos lindos casos de Chico Xavier, de tantas lições, de tantos ensinamentos, para falar das suas obras extraordinárias, enfim, tanto conhecimento que é luz para a humanidade. O Espírito Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, vai falar que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, vamos em frente com essa grande caridade que leva consolo, esperança, fé, alegria e esclarecimento para muitos corações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Agora
Eu creio que vocês estão nos ouvindo. Uma boa noite a todos os amigos da TV e da rádio chicoxavier.com. Mais uma vez ao vivo com o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a aula número 15. Uma boa noite a Érica, a Rita, a Jean Carlos, a Adel Bezerra, muita paz, muita luz. E a Marilda, que entra agora conosco, muita paz e muita luz. Érica, essa música de fundo que vocês ouviram, já que você participou do programa que fizemos em especial com o Grupo Acorde, essa música é de um dos CDs do Grupo Acorde, né? Eles têm um CD chamado Meditação. E nós usamos esses áudios de fundo justamente do Grupo Acorde, que nos permite gentilmente, né, usar na nossa programação. E esse trabalho que eles fazem ao longo dos anos é muito belo e a oportunidade deles nos oferecer justamente a oportunidade de usar na programação da TV e da rádio Chico Xavier. Avisando aos amigos que nós estaremos em breve, possivelmente na próxima semana, já recebendo o nosso aplicativo para o iPhone, né, o iPad, mas na oportunidade vocês que têm o iPhone podem usar o aplicativo Radiosnet, né, que ele possui a possibilidade de usar no Android, né, e no iPhone, no iPad, e não ocupa quase memória, né, do seu celular. A Rádio Chico Xavier que fica 24 horas no ar. E é com muita alegria que não só através da TV, mas também da rádio vocês estão escutando o programa, o estudo do Livro dos Espíritos. Também através os nossos vídeos nós colocamos também lá no nosso canal do YouTube. Aqueles que querem acompanhar a programação ao vivo da TV Chico Xavier pode também entrar, acessar os vídeos lá no canal do YouTube, as aulas anteriores, as 14 aulas anteriores do estudo do Livro dos Espíritos, como também toda a nossa programação que fica lá no nosso canal. Uma boa noite a Ana Nunes. Não, eu sei. Realmente estava baixo o som. Ao invés de baixar a música de fundo, eu baixei o meu microfone e as suas observações são muito importantes, porque aí nos deixa justamente atentos, já que você é uma colaboradora, uma das parceiras da TV Chico Xavier, está justamente nos ajudando nessa tarefa, né, de justamente a nos alertar e fazer os ajustes necessários de acordo com as suas observações, que isso é muito importante. Roberto Alves também, que entrou agora, uma boa noite, muita paz, né, muita luz. E eu me referi à música porque né, sempre nós usamos as músicas de fundo instrumentais, e essas músicas também são do Grupo Acorde, né, que faz um trabalho belíssimo, e eles nos permitem justamente utilizar essas músicas na nossa programação, gentilmente, né, cedidas, e isso nos deixa muito felizes, porque são melodias muito belas. E assim vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, com muita alegria, pois o estudo do Livro dos Espíritos é o livro mais importante da doutrina espírita, é o livro que lançou, né, o Consolador prometido por Jesus há muito tempo atrás. E 18 de abril de 1857, Allan Kardec publica, né, a primeira obra
no início com 501 perguntas e depois vem a edição que hoje nós acompanhamos com 1019 perguntas. E este ano completou 161 anos de existência a doutrina espírita. E é com muita alegria que iniciamos a aula número 15, já que estamos estudando desde a sua introdução, né? Porque geralmente costumamos a iniciar os grupos de estudo só com as perguntas, mas hoje já está tendo uma mentalidade nova no movimento espírita e as pessoas estão motivadas para o estudo completo, né, da obra de capa a capa, que isso é muito importante. Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe esse momento, porque os seus amigos nas redes sociais podem querer também participar conosco desse estudo. Então vamos. Iniciamos sempre com esse trecho, esse parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Consolador nas Instruções dos Espíritos, quando o Espírito de Verdade, em Paris, em 1860, diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulos que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Mensagem do Espírito de Verdade. Na íntegra vocês podem ir lá nas Instruções dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Cristo Consolador, e Emmanuel enfatiza justamente essa questão de o espírito conseguir seu voo rumo à evolução quando adquirir as duas asas do conhecimento e do sentimento do amor. Porque uma asa só, uma ave não consegue, né, alçar voos, é preciso das duas asas, a igualdade. E as nossas caminhadas evolutivas, através das reencarnações, têm justamente esse objetivo. Então vamos começar, propriamente dito. Há ainda pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo que não conhecem. Também não deixam de tirar uma conclusão desfavorável do fato de algumas pessoas, ao se entregaram a esses estudos, terem perdido a razão. É muito interessante esse início, porque Kardec justamente fala de algumas pessoas de tirarem conclusões, né, desfavoráveis em relação à questão da doutrina espírita, quando ele diz: há ainda pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo que não conhecem. Também não deixam de tirar conclusões desfavoráveis. Sempre procuram aqueles, vamos dizer, não diria inimigos da doutrina espírita, mas aqueles que ainda teimam, né, em achar que a doutrina espírita não tem a sua razão de ser. Não é verdade? Muito importante isso. Então vamos seguindo. Como é que homens sensatos podem ver nisto uma objeção séria? Não se dá o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre o cérebro fraco? Quem conhece o número de loucos e maníacos
que os estudos matemáticos, médicos, musicais, filósofos e outros já produziram, e devem, por isso, banir tais estudos que prova isso, né? Mas é muito interessante isso que ele coloca, né? Como é que homens sensatos podem ver nisto uma objeção séria? Não se dá o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre o cérebro fraco? Quem conhece o número de loucos e maníacos que os estudos matemáticos, médicos, musicais, filósofos e outros já produziram, né? Quantos gênios na humanidade surgiram com as suas ideias, com as suas descobertas, e muitos daquela época, ainda uma mentalidade atrasada, achavam que esses homens eram loucos, né? E assim mesmo estes gênios da humanidade revolucionaram, né, a ciência daquela época e até hoje, né, para termos justamente a ideia de que a doutrina espírita teve a sua dificuldade de penetrar no conhecimento da sociedade. Hoje ainda tem as pessoas com muito preconceito a respeito da doutrina espírita. E Érica nos diz, aqueles que não aceitam costumam tirar conclusões daquilo que não conhecem. Isso é importante, porque é muito importante para aqueles que buscam tecer algum comentário, é preciso um conhecimento de causa, é preciso estudar, e isso não fazem. E seguindo, nos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos de ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas, por se ter quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Ele continua intacto e, quando se liberar da matéria, não gozará menos da plenitude das suas faculdades. É no seu gênero, como homem, um mártir no trabalho. Kardec coloca justamente a independência e a individualidade do espírito, né, independente do corpo físico que possa estar com os seus, vamos dizer, defeitos aparentes, seja na inteligência, seja na questão física, mas o espírito é quem contém todo o conhecimento. É o espírito que vai adquirir a sua lucidez e o seu equilíbrio quando se afastar do corpo físico através do desencarne, né? E isso é muito importante a gente ter, né? O fato de o espírito estar ali num corpo defeituoso, em provação ou expiação, não quer dizer que ele não seja de um espírito evoluído, né? Está ali por alguma razão, por algum fato que é preciso que ele esteja naquele corpo para que ele possa ou resgatar ou aprender alguma lição, né, e amadurecer espiritualmente, né? E quando se libertar, ele vai adquirir toda a sua razão, todo o seu conhecimento, toda a sua liberdade de acordo com a sua evolução. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões, né? A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica, né? Muito importante termos essa percepção, né? Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura.
as ciências e as artes e até a religião lhes fornece contingentes. A loucura tem por causa primária, né, uma predisposição orgânica do cérebro, que vem limitado, que vem com uma certa condição que o espírito não vai conseguir manifestar toda a sua potencialidade. Isso não implica dizer que o espírito não seja um espírito ali que está naquele corpo, não seja um espírito com uma certa hierarquia na evolução, como falamos, né, anteriormente. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência da maternidade, de um sistema político social. É só uma afirmativa, né, do slide, né, anterior. A ideia que nós devemos tomar é justamente que aquele espírito que está ali habitando aquele corpo vai adquirir toda a sua capacidade de liberdade segundo a sua evolução quando se libertar do corpo físico. Provavelmente o louco religioso se houverá tornado um louco espírita. Se o espiritismo for a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe, digo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura, porque muita gente acha que o fato de alguém se tornar espírita é porque ele está, de certa forma, fora da sua razão, do seu equilíbrio, né, psicológico. Mas Kardec coloca justamente aqui que é justamente o espiritismo que é um preservativo contra justamente a loucura, porque os ensinamentos da doutrina ele vai abrir a nossa percepção para o entendimento da vida e explicar todas essas desigualdades que nós encontramos à nossa frente e na nossa sociedade. E é claro que vamos encontrar aquelas pessoas que se fanatizam, que se arvoram como detentores da verdade, e claro que estes vão encontrar sintonia com aqueles espíritos que não têm nenhuma preocupação em divulgar o que aquele realmente venha trazer e demonstrar todo o seu potencial para ajudar na divulgação da doutrina espírita. E justamente a doutrina espírita é um antídoto não só para esta questão da loucura, mas um preservativo também para aqueles que pretendem ou estão com aquelas ideações suicidas de que o suicídio vai resolver todas as suas situações, e que nós sabemos que é um grave erro que está se cometendo. Vamos fazer uma certa modificação aqui, porque entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que, ao mesmo tempo, são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um outro ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhes mostra tão curta, tão fugaz,
porque aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Quer dizer, a doutrina espírita é esse antídoto que nos mostra justamente a realidade da vida e nos mostra que não adianta fugir da vida, porque nós retornaremos com as problemáticas atuais assomadas com a prática do suicídio, da fuga da vida que porventura poderíamos realizar. Então estamos aumentando e criando uma expiação para conosco. Então, a visão daqueles que têm os conhecimentos e a teoria da doutrina espírita é de que os problemas são passageiros. Por maiores que nós achemos, nós sabemos que Jesus não vai dar um fardo maior do que nós possamos carregar, né? E assim deve ser. E é por isso que Kardec diz que a doutrina espírita é um antídoto, né, para as problemáticas da vida, para que possamos nos afastar e ver com outro ângulo tudo isso que nos deparamos nessa existência presente. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que houver suportado. Então Kardec coloca justamente aí, reforçando os slides anteriores, que o espírita que estuda, e não só aquele que assiste palestra e não faz uma reflexão profunda ou não estuda para absorver esses conhecimentos, vai ter sempre uma ideia de que todas as problemáticas da vida são passageiras, né? E essas amarguras são provas úteis para o nosso adiantamento. Nada acontece por um acaso. As situações na nossa existência, seja boa ou má, todas as duas têm um aprendizado, né? Estamos aqui para amadurecer, para aprender. Estamos aqui para passar férias, como nós comumente fazemos, né? Depois de um ano de trabalho, né? Estamos aqui para trabalhar, né? Para vencer as nossas dificuldades, para aprender, para buscar o nosso engrandecimento espiritual, porque não vai cair do céu de forma nenhuma. O fanatismo também é uma forma de loucura, desequilíbrio. Isso é verdade, Érica. Érica coloca com muita propriedade. Então vamos seguir. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio, né? Quem tem a convicção espírita verdadeiramente consistente vai ser um indivíduo que vai ter justamente uma resignação diante de todas as problemáticas da vida, de uma causa permanente de loucura, de suicídio. Conhece também pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. E esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir, tanto que a cifra muito considerável, já ascendente, o número dos que foram detidos em meios desse detetive funesto, decline, né, funesto, né? Então as comunicações vêm nos revelar justamente aquilo que a doutrina espírita nos coloca. Aqueles espíritos vêm com os seus sofrimentos e as suas ações do passado
que o levaram para o outro lado, muitas vezes repentinamente, e mostrar que não devemos continuar ou fazer aquilo que eles fizeram, a não ser que sejam coisas para o bem. De outra forma, vamos encontrar justamente as dificuldades no outro lado da vida, ou se não temos ainda essas convicções, nós iremos sempre olhar de forma muito desesperada, vamos dizer assim, muito desequilibrada, né? E desse desespero, essa inconsequência da não convicção da vida, na luz da doutrina espírita, vai nos dar limitações, e essas limitações podem nos levar justamente ao desespero, à loucura e, consequentemente, ao suicídio. Este é um dos resultados do Espiritismo. Riam quanto queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele prodigalizara a todos os que se hão dado ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Então, é como aquela história, quem não acredita na reencarnação, isso não significa dizer que vai deixar de reencarnar, né? Quem não acredita na evolução, vai evoluir. É uma necessidade, é uma lei divina, né? Quem não acredita na sobrevivência do espírito, quando chegar no outro lado, vai se deparar com ele completamente vivinho da Silva, né? E é uma realidade, é uma lei divina. É isso que a doutrina espírita nos ensina, a passar por tudo com resignação e coragem, que Érica nos coloca. É muito importante a participação de todas as colocações, né, para que se tornar dinâmico, né, o nosso estudo. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. E aquelas verdadeiras loucuras de que o espiritismo tem, vamos dizer, parte com o diabo, com Satanás, né? E que quem adentrou por conta disso levou à loucura e o desequilíbrio. Quantas vítimas não têm feitos que abalam imaginações fracas com esse quadro? Essas pessoas que assim detratam ou divulgam os ensinamentos da doutrina espírita, está prejudicando não só a ele, mas pessoas que têm uma certa ainda imaturidade espiritual, que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar mediante horríveis pormenores. O diabo, dizem, só mete medo a crianças. É um freio para fazeres ajuizadas. Sim, do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que dantes, e para alcançar tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. E finalizando, felizmente assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas, mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Teve uma época, né, hoje ainda tem as pessoas que, determinadas escolas religiosas ou pensamentos que tentam conter os seus fiéis através do medo, esse temor, né, desse Deus, né, e assim incutindo, né, esses pensamentos a essas pessoas. E é uma contradição porque quem é o pai que quer
fazer mal ao seu filho, né? Quem é o pai que deseja mal ao seu filho? Quem é o pai que levaria, né, o horror ou o medo, né? Imagine Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita misericórdia, usar desse expediente para meter temor aos fiéis, aos cristãos, aos seus filhos. Isso é totalmente inadmissível, né? Totalmente inadmissível. E estas escolas que procuram conter os seus fiéis através do medo, colocando uma figura de Deus como um pai, um ser punitivo, né? Está fadada justamente à falência, né? Está fadada a seu fechamento. Pode durar milênios a sua doutrina, mas um dia vai cair, a não ser que mude esse pensamento e assim possa orientar os seus fiéis da forma como se deve ser. Sim, nós temos o nosso livre-arbítrio e a responsabilidade de acordo com aquilo que nós escolhemos. Aí sim, nós escolhemos de acordo com a sementeira que nós fazemos. E não Deus vai nos punir, Ele está nem preocupado conosco, não vai nos perdoar em nenhum momento, e nem nunca perdoou, porque Ele está tão acima dessas questões terrenas que nada atinge a sua postura diante dos seus filhos, diante da humanidade. Nós é que nos punimos, nós é que encontramos e vamos buscar as dificuldades para a nossa própria existência. Né? Essa questão de achar que Deus pune, ou pessoas que se arvoram em pedir perdão a Deus, ora, Ele não se ofende com nada, Ele nunca vai perdoar ninguém, porque Ele está acima de todas essas querelas da humanidade. Imagine se Ele se preocupar com todas as coisas de todos os habitantes desse universo, né? Tão imenso e tão infinito, né? Existem as leis de Deus, nós estamos sendo regidos por essas leis e nós vamos adquirindo esse livre-arbítrio e, dependendo da escolha, nós iremos justamente colher de acordo com a nossa escolha e a nossa vontade. Encerrando, né, o estudo do Livro dos Espíritos, o tomo 15, Érica nos diz: mas vemos muito ainda nos dias de hoje. Isso é verdade. Ainda vemos isso muito nos dias de hoje. Jamais, porque Deus é amor. É a questão da postura, né, do que Deus representa para todos nós, né? E assim, encerrando o estudo, o programa do estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez aqui, né, neste horário, né, um horário meio complicado, porque em algumas partes do país está uma hora adiantado, né, do Nordeste, já que nós somos de Campina Grande. Somos de Campina Grande, né, aqui na Paraíba, estamos no horário normal hoje. Para nós aqui é 19h51, para vocês aí é 20, né, e 51. Mas nós vamos ver como é que nós poderemos ajustar para ficar meio termo, né, esses horários nossos com a programação, para que ninguém também sofra alguma dificuldade. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar agora e sempre. Queridos amigos, meu nome é Nazareno Feitosa e estou aqui para parabenizar todos vocês, porque está no ar a Web TV Chico Xavier. Enfim, é uma grande notícia saber que temos companheiros dedicados aí de Campina Grande. Mandar um grande abraço ao nosso querido Ivan Farias e parabenizar por essa iniciativa tão nobre. Porque se a gente divulgasse mais a doutrina espírita, será que nós não teríamos um mundo melhor? Com menos suicídios, menos crimes, menos abortos,
menos corrupção. Será que os corruptos, os que se deixam corromper, fariam da mesma maneira tudo o que fazem, se soubessem que a vida prossegue e que responderão pelos seus atos? Quantas mãezinhas sofrendo porque um filhinho retornou ao mundo espiritual? Quantos médiuns com a mediunidade torturada? Quantas pessoas padecendo obsessões graves que poderiam obter auxílio também na doutrina espírita? E, sobretudo, a questão dos suicídios que nós poderíamos evitar. Então, parabéns a todos vocês, aos amigos aí de Campina Grande, que essa TV Chico Xavier seja um grande sucesso, porque a vida deste homem é extraordinária. Falar de Chico em uma palestra é impossível. Nós precisamos realmente de uma rádio, de uma TV, falando 24 horas, todos 7 dias por semana, para poder cobrir um pouco dos muitos lindos casos de Chico Xavier, de tantas lições, de tantos ensinamentos, para falar das suas obras extraordinárias, enfim, tanto conhecimento que é luz para a humanidade. O Espírito Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, vai falar que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, vamos em frente com essa grande caridade que leva consolo, esperança, fé, alegria e esclarecimento para muitos corações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.